dia, bom dia! E hoje é dia de atividade diagnóstica de história. Olha lá, hora de estudar. Muita atenção aqui, tá? Então vamos lá, atividade diagnóstica de história. Preste atenção. Hoje você fará a atividade diagnóstica de história. A atividade diagnóstica de história, ela tem valor 8, tá? Então, ela vale 8 e vamos complementar depois mais 2 pontos com os trabalhos que vocês fizeram, essas que valem 8, tá? Escreva o valor aí. Escreva seu nome completo, turma e nome da professora. Nome completo porque tem 2 Miguel, tá bom? Sempre assim, tá? Coloque o nome completo. Leia e responda com atenção as questões. E agora tem 2 Gustavo, então sempre o nome completo para identificar. Leia e responda com atenção às questões. Não só esses que eu falei, mas todos devem colocar o nome completo, tá? Nas atividades diagnósticas. Ao término da atividade, faça as correções, observe se você fez tudo direitinho, se não deixou nada faltando, deixando de responder, tá bom? Guarde a atividade diagnóstica na pasta e a devolução das atividades diagnósticas, elas serão nos dias 19 e 20 do 8, das 8h30 às 17 horas no colégio, tá? A professora fará as correções e comunicará a nota posteriormente, tá? Depois iremos comunicar a nota de vocês. 1. Atividade diagnóstica de história. Olha lá. Leia o texto abaixo e responda. Nessa terra que um dia se chamaria Brasil, viviam muitos povos em aldeias na beira de um rio. A terra pertencia a todos e ninguém era dono de nada. Para se alimentar, as pessoas coletavam raízes, sementes, frutos, pescavam e caçavam animais da floresta. Asturiano, Poliana, 3 histórias do povo das terras do Brasil. São Paulo, FTD, 1999. Que povos eram esses? Dê exemplo. Estamos falando aqui de um povo, ó, de uns povos aqui, ó, tá? Que povos eram esses aqui, tá? Em aldeias, na beira de um rio, tá? Que povos eram esses? Dê exemplos. Que caçavam, pescavam, animais da floresta para se alimentar. E tem que explicar lá, né? Deixa eu ver. E tem que dar exemplos, tá? 2. Diversos costumes indígenas foram incorporados pela sociedade não indígena. Foram herdados, tá? Quando eu falei assim, ó, diversos costumes indígenas foram herdamos pela sociedade não indígena. Você possui algum costume de origem indígena? Qual? Tá? Então, coloca aí. Observe, todos nós, pelo menos um, né, herdamos. Observe esse trecho de um livro. Os índios eram donos de todas as matas. Tinha índio morando na beira do mar. Tinha índio morando na beira do rio. Tinha índio vivendo nas matas. Essa é a parte de nossos ancestrais. Os índios sempre moraram nesta terra. Foi o índio que morou primeiro nesta terra. Olha a ligação de uma questão com a outra, tá? Paula Eunice Dias, de Histórias dos Povos Indígenas. Nossa fonte, nossa referência bibliográfica aqui de onde foi tirado esse textinho. A qual terra o narrador do texto se refere? Tá? Então, que terra que ele está falando aqui? 4. De acordo com nossos estudos sobre as navegações, marca um X nas frases verdadeiras. Olha aqui, vamos ler novamente essa questão. De acordo com nossos estudos sobre as navegações, então você vai responder isso aqui pensando nas navegações. Marque um X nas frases verdadeiras. Aqui, portugueses e outros povos da Europa, da África e da Ásia faziam viagens marítimas e rotas terrestres para conseguir especiarias do
Opa, do Oriente. Olha lá, então você vai marcar X se ela for verdadeira. Se ela não for, você não vai marcar nada. O governo de Portugal não tinha interesse de chegar às Índias? Ele tinha ou não tinha? Se for verdadeira, você vai marcar X. Se não for, vai deixar em branco. Os artigos de luxo e especiarias eram comprados por um preço alto nas Índias? Se for verdadeira, vai marcar X. Se não for verdadeira, vai deixar em branco. Os navegadores portugueses foram bem-sucedidos em suas expedições marítimas? Se for verdadeiro, você vai marcar X. Se não for, você vai deixar em branco. As especiarias eram utilizadas como tempero, conservação de alimentos e como remédio? Se for verdadeira, vai marcar X. Se não for, vai deixar em branco. O navegador Vasco da Gama foi líder à expedição que descobriu o Brasil? Ele que comandou? Ele foi líder da expedição que descobriu o Brasil? Tá? Se for verdade, você vai marcar X. Se não for, você vai deixar em branco. A vida nas embarcações era muito difícil. Era fácil ou era difícil? Enfrentavam muitos perigos nos mares e corriam risco de contrair doenças devido à falta de higiene. Então, olha só, se for verdade, vai marcar X, se não for, vai deixar em branco. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral? E essa questão? Se for verdadeira, X, se não for, você vai deixar ela em branco, tá? Em branco que eu disse é sem marcar, tá? Porque daí no enunciado diz: marque X nas frases verdadeiras, as que estão corretas, tá? 5. Encontre no caça-palavras o nome de 8 especiarias que tinham grande valor na Europa, tá? Então, você vai achar 8 especiarias aqui e vai colorir. Não vai rabiscar assim de qualquer jeito. Rabiscar que o dia que tem gente que faz assim e pronto. Não, faz bonitinho, vamos colorir, tá? Bem caprichadinho, bem bonitinho. Uma especiaria de amarelo, outra especiaria de vermelho, mais clarinho, tá? Só para o filho enxerga as letrinhas, tá? Uma de verde, tá? Outra de azul claro, tá? Bem bonitinho aí o caça-palavras. Você vai achar 8 especiarias e vai colorir bem bonitinho aí. 6. Os navegantes, como aqueles que chegaram ao Brasil, dispunham, usavam, de instrumentos como a bússola para facilitar seu deslocamento nos oceanos. De quais instrumentos e ou técnicas esses viajantes utilizavam? Falamos aí sobre 2 técnicas, tá? Mas olha aqui, presta atenção nessa resposta, porque ele já falou uma ali, tá bom? 7. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Sempre quando eu falar com as palavras do quadro abaixo, você não vai inventar palavra para colocar. Você vai usar as palavras que estão no quadrinhos aqui, nesses retângulos aqui, ó. Indígenas, embarcações, pindorama, alimentação, descobrimento. Então, você vai completar as frases com as palavras que estão aqui, ó, no quadro. Os navegantes do século XV e XVI passavam meses em completar, até chegarem aos seus destinos. Com qual palavrinha dessas aqui você vai colocar aqui? Nos navios era bem simples. Havia água, vinho, biscoito e carne. Em 1500, o território, hoje considerado brasileiro, era ocupado por cerca de 5 milhões de colocar, que se espalhavam por várias áreas. A expressão do Brasil merece ser repensada em nossos dias, pois as terras que formam o Brasil já existiam e já eram ocupadas por muitos povos. Alguns dos nomes dados ao nosso país foram, vai colocar o nome aí, tá? Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, América Portuguesa e Brasil. Então, a questão 7, você vai responder as frases usando as palavrinhas indígenas, embarcações, pindorama,
alimentação e descobrimento. A 8. Quando chegaram a este território, os portugueses encontraram uma terra habitada por povos indígenas. Eles realizavam o escambo, que era a troca de produtos, né? Com esses povos, a fim de explorar um produto muito valioso. Olha aqui, escreva o nome do primeiro produto explorado por Portugal nas terras brasileiras. E qual era a sua utilidade? Então, você vai lembrar lá. Qual foi o primeiro produto explorado por Portugal nas terras brasileiras? E qual era a sua utilidade? Para que ele era útil? Para que se usava esse produto? Tá bom? E vai responder aí. Então, olha só. Pessoas grandes são aquelas que lutam por seus ideais. Tem uma ótima atividade diagnóstica, tá? Então, olha só. Quando eu falo pessoas grandes são aquelas que lutam, pessoas grandes são aquelas que estudam para ser alguém, para ter uma profissão, tá? A Pro sempre comenta sobre isso, né? Que devemos sempre estudar. Tá bom? Então, olha só, essa foi a explicação da nossa atividade diagnóstica de história, tá? Façam todas as questões, tudo com respostas bem complexas, bem completas, tá? E aqui a prof pode falar qualquer dúvida, porque é atividade diagnóstica, né? Depois a prof vai corrigir, tá bom? Então, olha só, retome o seu conteúdo, tá? Se for preciso, vai lembrando assim, ó, vai puxando na sua memória tudo que nós estudamos. Vai retomando esse conteúdo em sua memória para fazer a atividade, todas as atividades diagnósticas, tá bom? Beijos, beijos. Tchau!